Vamos começar com o Cruzeiro, que joga hoje contra o Sampaio Corrêa no Castelão, em São Luís do Maranhão, onde está Rodrigo Franco para conversar com a gente. Pesolano, rolou efeito suspensivo, Rodrigo, ele vai comandar o time à beira do campo? Boa tarde, meu velho. Rolou sim, Maurício. Boa tarde para todo mundo que está com a gente no GE. Sei que tá frio aí em BH, mas aqui em São Luís, ó, não se engane por essas nuvens aqui atrás do Castelão, não. Tá muito quente, 28 graus, sensação térmica muito acima de 30 graus, e é assim que deve estar no jogo de logo mais. Cruzeiro enfrentando o Sampaio Corrêa aqui em São Luís, duelo dos melhores ataques da Série B do Campeonato Brasileiro. Paulo Pesolano, que é um hóspede lá do hotel, viu que incomoda muito os vizinhos de quarto, viu? Tava almoçando com o torcedor do Cruzeiro mais cedo, ele comentando que o Paulo Pesolano fala de futebol o tempo todo, dá pra ouvir no quarto ao lado do treinador do Cruzeiro, sempre muito estudioso. E ele deve mandar a campo, já com efeito suspensivo, né, para poder não cumprir hoje 2 dos 3 jogos que ele foi punido pelo STJD, esse campo que a gente mostra para você agora, esse time escalado pelo técnico uruguaio, com Rafael Cabral, Zé Ivaldo Oliveira, Eduardo Brock, o Matheus Bidu e Wesley nas alas, Neto Moura e Felipe Machado, Luvanor, Bruno Rodrigues e Edu. Seria o mesmo time que goleou o Náutico por 4-0. Se o Cruzeiro vencer de novo hoje, fica ainda mais perto da Série A. Maurício. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigado pelas informações. Ótimo trabalho pra você. Daqui a pouco tem mais Cruzeiro. Oliveira versus Brock. O Globo Esporte colocou os zagueiros, meu amigo, numa roubada. Tá divertidíssimo, eu te mostro já já. Globo Esporte tá de volta com o desafio da piada ruim. Regras. Um conta a piada. Quem ri primeiro sai no prejuízo. Hoje, 2 zagueiros com cara de mal. Oliveira e Brock do Cruzeiro. Tá, vai, começa tu. Pode começar? Você conhece a piada do fotógrafo? Ainda não foi revelado. Você sabe qual é o rei dos queijos? Rato? É o rei queijão. Sabe a piada do viajante? Quando ele voltar, ele conta. Ah, mas ele bota a mão, pô, não pode, velho. O VAR decide a imagem mais aberta, mais fechada. É esse ângulo que o VAR orientou o árbitro a verificar. E o VAR confirma a decisão. Ponto pro Lucas Oliveira. Ele segurou. Ah, pera aí que tá doido. Pra que servem os óculos verdes? Não sei. Pra ver de perto. Por que há uma cama elástica no Polo Norte? Cama elástica no Polo Norte? É. Ah, pro urso polar. Muito boa. Bom demais. Isso aí. Boa. Do que o diabo morreu? Isso é boa. Diabetes. Empatou. Ele tem o queixo maior, ele consegue ficar. É que até chegar aqui é muito tempo. Não, faz 1 a 1, faz 1 a 1. Qual é a fórmula da água aberta? H2O. Minha piada é a pior de todas. Por isso que eu ganhei. Não é a piada. Os 2 pintinhos começando. Piu, chegou o pato com ele. Ih, o cara mudou de assunto. Parabéns, Lucas Oliveira, vencedor do desafio. Que piada horrorosa, gente. O Globo Esporte de hoje vai ficando por aqui. Inclusive, o que a chave falou pra fechadura? Hein? Vamos dar uma voltinha? Vamos, Cruzeiro! 1h13 na Super, Fred Teixeira com a gente nesta terça-feira pra gente falar também sobre o Cruzeiro, preparação e o que é que o Pesolano vai colocar em campo logo mais. Um abraço, boa tarde, Fred. Boa tarde, Pedro, boa tarde os ouvintes. O que ele vai colocar em campo a gente só vai ter certeza naquela tradicional 1 hora antes, mas ele pode realmente repetir a equipe da última partida. Conta com todos os jogadores à sua disposição, não tem problemas de ordem de suspensão, nem de ordem médica, então pode ser sim que o time seja repetido. Isso até pouco tempo atrás era raro com o Pesolano, mas
nas últimas rodadas para cá, ele tem sim mantido a mesma base da equipe. Foi assim 4 rodadas seguidas, ele não vinha mexendo. Aí no último jogo, aí sim, ele promoveu o Wesley Gasolina como titular e pode repetir o time agora. Não sei se vai fazer a manutenção do Edu no ataque. Essa é a minha grande dúvida. Talvez o Edu seja preservado ou para entrar no decorrer do segundo tempo, ou até mesmo para o jogo de domingo no Mineirão, na próxima rodada, que nós vamos falar daqui a pouco sobre esse jogo também. Mas o fato é que o Pesolano tem, mais uma vez, um elenco muito fortalecido para desafiar o Sampaio Corrêa. Você falou bem aí na parte do Sampaio, um time que tem um poder dentro de casa muito forte, mas o Cruzeiro também, por outro lado, é o melhor visitante da competição. É um time que sabe se impor também quando joga fora de casa. Então o Pesolano com certeza já estudou as características do adversário e vai tentar fazer de tudo para o Cruzeiro sair com mais uma vitória para ficar cada vez mais próximo dessa confirmação matemática do acesso. A gente tem que lembrar que no primeiro turno o jogo também foi complicado. Foi 0-0 no primeiro tempo. O Cruzeiro só conseguiu construir a vitória na segunda etapa, mesmo assim, porque um jogador do Sampaio Corrêa foi corretamente expulso e como teve a superioridade numérica, o Pesolano naquele jogo mandou muito bem, colocando o Rafa Silva no intervalo, tirando um dos zagueiros, aproveitando essa superioridade numérica que o time teve, e o Cruzeiro pressionou e martelou logo cedo, conseguiu fazer o gol com o próprio Rafa Silva e o outro com o Edu. Então foi uma circunstância de jogo que o Cruzeiro conseguiu fazer aquela vitória. Mas tudo indica que hoje vai ser um jogo daqueles duros, complicados, disputados, realmente um jogo bem diferente do que nós vimos em relação ao último jogo contra o Náutico, Pedro. Vou repetir aqui, né? 9 vitórias de 12 jogos em casa fez o Sampaio Corrêa até agora na Série B. Realmente uma campanha muito regular. O Léo Condé começou, né, a Série B com o time do Sampaio, quase que uma exceção à regra daqueles times que estão na parte de baixo da tabela, e realmente tem sido forte dentro de casa. Não dá para esperar jogo fácil hoje à noite, independente do que, como a gente falou, o Pesolano escalar uma hora antes. Vamos ouvir o goleiro Rafael Cabral falando do fim da preparação, que foi ontem lá em São Luís. Preparação na avaliação dele boa, e ele comenta também qual comportamento o Cruzeiro deve ter hoje à noite. A preparação foi boa, né? Como sempre. Eu acho que uma das características desse time é mesmo essa dedicação, né? No dia a dia, no trabalho, no treino. Hoje a gente treinou muito forte aqui no calor e é importante pra gente se adaptar, né? Assim que vai estar o clima amanhã. Estamos preparados, cheios de expectativa, sabendo que vai ser um jogo muito difícil, né? Como todos da Série B e contra eles que tem a terceira melhor campanha, né? Em casa, só atrás da gente do Bahia. Então a gente sabe da dificuldade do jogo, né? Do clima, do campo, tudo que é uma coisa que nós não estamos acostumados, mas não tem desculpa. A gente tá se preparando bastante para vencer um jogo que é importante para nós. Acho que a gente tem que ter a nossa identidade, né? Eu acho que todo mundo tem visto como nós temos jogados, e a gente tem tentado jogar assim dentro de casa, fora de casa, e amanhã não vai ser diferente, né? Tentar impor a nossa intensidade, o nosso ritmo de jogo, jogar no campo deles e tentar vencer o jogo, sabendo da dificuldade, né? Bem posicionado e agressivo no bom sentido. Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro, já lá em São Luís, depois do treinamento que aconteceu nessa segunda. O Léo falou aqui ontem, Fred, esse aí é o titular do Cruzeiro, o resto a gente não sabe não. Esse é o titular indiscutível e não dá brecha pra ninguém, tá jogando com 2 amarelos, já tem uma data. O Gabriel fica lá na expectativa, Gabriel Mesquita fica na expectativa de ter uma chance, mas ele não dá brecha. Realmente esse é o número 1 do Cruzeiro e realmente um titular absoluto garantido. Vamos lá, eu concordo com o Rafael Cabral quando ele fala que o Cruzeiro tem que ser agressivo hoje à noite. É o que eu falava aqui agora há pouco. Acho que o Cruzeiro não vai realmente mudar o jeito de jogar. A saída de bola, ela precisa ter um cuidado a mais quando o Cruzeiro joga fora de casa, para não se expor tanto quanto aconteceu contra o Grêmio lá em Porto Alegre, né? Porque a gente sabe que é um time de velocidade. O Pimentinha é um cara que dá um trabalho tremendo e o Poveda é o artilheiro da Série B. Então é esse cuidado, né? Com os contra-ataques, o time do Sampaio Corrêa principalmente, porque o Cruzeiro costuma, quando a saída de 3 ali, jogar mais pra frente do meio campo com os próprios zagueiros em muitos momentos do jogo, né? E acho que esse tipo de cautela o Cruzeiro já tem tido. O Poveda cita uma situação muito interessante, né? Observador, o adversário,
que o Cruzeiro teve gols no fim do jogo contra o Náutico. E não só contra o Náutico, em várias ocasiões. Então é realmente um time muito intenso. E acho que essa intensidade é o que explica o Cruzeiro não jogar diferente de dentro de casa e fora de casa, viu, Fred? Eu penso dessa forma também, Pedro. O Cruzeiro não altera a sua forma de agir, sua forma intensa de pressionar o adversário na saída de bola, fazer com que o adversário acabe errando mais próximo ali do terço final, como a gente fala, o que aumenta a chance do Cruzeiro também chegar ao seu gol. E mesmo jogando fora de casa, o Cruzeiro tem feito esse papel. Claro que, como você citou, o Pimentinha é um jogador que tem muita velocidade, o Cruzeiro vai ter que ter uma atenção maior pelo lado dele, mas do outro lado, o Sampaio também vai ter que todas as atenções voltadas para o Cruzeiro, porque sabe que terá uma parada muito dura pela frente. O Cruzeiro tem feito bom papel também fora de casa, acredito que mais uma vez entra com grandes chances sim de buscar essa vitória. O Sampaio já não está mais invicto, é menos um peso que acaba, querendo ou não, tem um fator sim até psicológico, né? O Sampaio já perdeu a sua primeira em casa, vamos ver se hoje o Cruzeiro consegue se impor também. E o fato da escalação, poder usar os 3 zagueiros, poder usar o Wesley Gasolina, poder promover o Giovani Jesus, o Léo Paes, então assim, tem tantas opções no momento, foram coisas que faltaram no decorrer, principalmente no primeiro turno do Brasileiro. Agora o Pesolano está nadando de braçada aí, com tantas possibilidades que ele tem para armar essa equipe. E ontem, direto do Maranhão, o Paulo Pesolano participou de uma live na Twitch, né, da Ronaldo TV. Ontem o presida, o Fenômeno, né, não estava presente, estava lá o Cássio Barco, Felipe Solari, também tinha aquele camarada que lida mais com a análise de desempenho, até já foi analista de desempenho, né, e teve alguns assuntos bem interessantes sobre isso, com o Paulo Pesolano sobre observação, mas a gente separou alguns trechos aqui dessa live da Ronaldo TV com o Pesolano participando, e um dos pontos que me chamaram a atenção, Fred, ouvintes, é com relação às dificuldades geográficas de jogar o Brasileirão, né? As distâncias e também o clima. Ele falou que tá calor pra caramba lá no Maranhão. Impressionante. Esse é o grande problema aqui do Brasil, né? O tema de los jogos que tem, longa distância, a logística é complicado. Aí você tem que adaptar. E recién voltamos de treinar, ¿sí? Recién treinamos un poco. E a verdade está calor, está forte. Mas não tem culpa, né? Amanhã hay que correr muito. E corra muito, é o que ele pede para os seus jogadores. E ele fala também sobre as metas, né, para essa reta final de temporada, até por conta de toda a ansiedade, né, com que se trata o jogo do acesso. A gente ainda não sabe quando vai ser. Não, bem, é normal que torcedor, el día a día, temos todos muita ansiedade, sim, porque está perto, é a realidade. Então, queremos lograr isso matematicamente lo antes possível. Por quê? Porque é o grande objetivo do Cruzeiro, né? Então, a gente fica ansiosa, mas temos que estar tranquilos, ter paciência que hoje se vê na tabela e tudo, e muita tranquilidade que isso vai chegar. Mas vai chegar se amanhã fazemos um bom jogo, depois de amanhã voltar a fazer outro bom jogo, 4 de setembro de novo, e assim vai ser. Mas matematicamente não vai dar ainda, vamos ter que esperar um pouco mais. Sempre trabalhamos jogo a jogo, sim, é a realidade, mas a comissão técnica sempre pegávamos cada 6 jogos teníamos uma meta de pontos, mas isso se superou muito. Então, hoje é jogo a jogo e nada, é fazer o melhor cada jogo, e sabemos que vamos estar mais perto do grande objetivo que é o ascenso. E outros pontos dessa resenha, né, dessa live com o Pesolano, também já em destaque em otempo.com.br/superfc, né, Fred? Tá tudo lá, você pode clicar e perceber os melhores momentos dessa entrevista. Duas coisas chamam a atenção. Primeiro, realmente, o Pesolano é um choque de realidade, né? Era um comandante numa equipe no Uruguai, o Danúbio era uma equipe muito pequena, o Uruguai é um país muito pequeno comparado com a dimensão do Brasil, cabem vários uruguais em Minas Gerais, só para você ter uma noção. Então, para ele, realmente é uma realidade muito complicada. E toda a logística que o Cruzeiro tem feito para esses jogos fora de casa. O Cruzeiro treinou, foi à viagem, treinou em São Luís, vai treinar amanhã em São Luís depois do jogo também, para não perder tempo, e aí depois volta para Belo Horizonte. Então, tem toda uma logística também muito bem feita, diga-se por sinal, por trás. Então, o Cruzeiro tem trabalhado também muito fora de campo para se dar bem na Série B. E o detalhe do calor. Hoje, na hora do treinamento, estava em torno de 36 graus
lá em São Luís. Realmente é um clima mais complicado para quem não está acostumado com isso. Mas o Cruzeiro tem a possibilidade de 5 alterações e Pesolano tem feito isso em quase todos os jogos. A preparação física do Cruzeiro também tem sido muito elogiada. Os jogadores têm tido um desenvolvimento o tempo inteiro. Tanto que o Cruzeiro tem conseguido marcar gols, fazer resultados, até mesmo na reta final das partidas. Então, passar por cima de calor, de dificuldade em relação a gramado, estádio, isso não tem sido empecilho para o Cruzeiro conseguir seus bons resultados. Então daqui a pouco, Fred Teixeira, a gente tenta escalar, colocar na mesa aqui esse time do Cruzeiro. Vamos lá, vamos tentar fazer uma de Dr. Pesolano aqui para tentar decifrar qual vai ser esse. Vamos buscar os destaques finais do Super FC 1:52. A gente começa pelo Cruzeiro. O Cruzeiro está praticamente definido para o jogo contra o Sampaio Corrêa. A tendência é de que Pesolano repita a escalação da equipe que goleou o Náutico na última rodada. A única dúvida é realmente no ataque. Edu ou Jajá? Jajá, após retornar de lesão, já teria condição física para suportar uma partida inteira, ou pelo menos a maior parte do jogo? Essa é a grande dúvida. Então vamos à provável escalação do Cruzeiro. Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Oliveira e Brock, Wesley Gasolina, Felipe Machado, Neto Moura e Bidu, Daniel Júnior, Luvanor e Edu ou Jajá. Outra opção também é o retorno de Léo Paz no lugar de Wesley Gasolina, já que o uruguaio tem um poderio de marcação maior do que o próprio Wesley Gasolina, recompõe melhor o setor defensivo. Além do jogo de hoje, o Cruzeiro inicia daqui a pouco a venda de ingressos para a partida de domingo, a princípio apenas para os sócios torcedores. E é bom correr, viu? Porque a expectativa é de que esses 60 mil ingressos, 62 mil é a carga máxima, se esgotem rapidamente. Não sei nem se vai sobrar para o público geral quando a venda for aberta após todas as categorias de sócio terem as suas prioridades. Com certeza vai ser mais um jogo que o Mineirão estará lotado para o duelo do Cruzeiro na próxima rodada da Série B do Brasileiro. E tá todo mundo naquela expectativa, né? Será que pode ser o jogo do acesso? Será que já vai ser confirmado? Acho muito difícil, né, Fred? Depende muito do que acontecer de hoje pra domingo, né? Matematicamente é quase impossível de ser confirmado ainda nessa partida. Agora aquela questão da pontuação, né? O Cruzeiro pode sim chegar à pontuação considerada linha de corte, os 63 pontos, mas matematicamente vai ficar mais pra frente. Mas de qualquer forma, a torcida vai fazer festa se esse resultado vier. Mais uma grande vitória também como mandante do Cruzeiro no Mineirão.